Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde nós estamos gravando um comentário bíblico para você, capítulo por capítulo, livro por livro do Novo Testamento. Nós estamos na 11º livro na ordem canônica, que é a Carta de Paulo aos Filipenses. Né? Carta de Paulo aos Filipenses, uma carta cheia de alegria, de gratidão por aquilo que os filipenses fizeram por Paulo, mesmo preso, mandaram uma oferta para ele, né? Foi levado por Epafrodito essa oferta. Paulo escreve essa carta para agradecer a oferta e para dizer o seu estado, para exortar os irmãos a continuar, a perseverarem, a serem humildes. Paulo trata nesses 4 capítulos, tudo isso, né, uma carta breve, em 4 capítulos apenas, não é? Essa divisão de capítulos, vale a pena dizer, foi feita mais tarde. Quando Paulo escreveu, não tinha capítulos, né? A carta era única. E depois, quando inventaram a imprensa, aí então decidiram dividir a Bíblia em versos também. Então a Bíblia foi dividida em capítulos e depois foi dividida em versos, o que facilitou bastante, mas bastante mesmo, para a gente achar capítulos e versos, né? Então a Bíblia, a Carta aos Filipenses, tem apenas 4 capítulos e contém 83 versos. Não é muito longa, é bem curta, 4 capítulos, 83 versos apenas, não é? E nós estamos agora em Filipenses capítulo 2. O Novo Testamento todo tem 7.959 versos. A Carta aos Filipenses são 83 desses 7.959 versos. Nós estamos comentando capítulo por capítulo, livro por livro. Conhecemos, esse é o 11º livro canônico. Primeiro vem Mateus, Marcos, Lucas e João. São os 4 primeiros, os 4 evangelhos. Depois o 5º livro é Atos, que é um livro histórico, eclesiológico, a formação da igreja, né? Também o testemunho de Pedro e Paulo, nesses 2 apóstolos. Depois nós vamos ter as cartas de Paulo. Romanos, a mais teológica. 1 Coríntios, a carta que resolve problemas da igreja. 2 Coríntios, a mais pessoal, defesa do ministério apostólico de Paulo. Gálatas, a carta mais intensa que Paulo escreve, não é? Então nós temos aqui, já temos 10 livros, 10, não é? Mateus, Marcos, Lucas, João. Atos é o 5º, Romanos é o 6º, 1 Coríntios o 7º, 2 Coríntios o 8º, Gálatas é o 9º, Efésios é o 10º, é a carta de Paulo que fala da salvação pela graça, e Filipenses, a carta mais alegre, 11º. Tá bem? Então é o 11º na ordem canônica. Vamos lá continuar, capítulo 2. Paulo já tinha falado de defesa do evangelho, profeta do evangelho, gozo no capítulo 1. Está incentivando agora os crentes a permanecerem firmes, não é? Salvação para os crentes. E ele combater, tendo o mesmo combate, que já me tem desvício, e agora o vício estar em mim. Não é? O combate, as prisões dele, contribuiu para o evangelho ser divulgado na casa petroniana entre os guardas. Agora Paulo continua. Capítulo 2, verso 1. Portanto, se algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixão, completai o meu gozo. Aí, ó, alegria. Se há algum conforto,
se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há algum entrar afetos e compaixão, completai o meu gozo para que sintais o mesmo. Sentir alegria. Paulo estava preso, mas estava alegre, irmãos. Estava alegre por causa do gozo que ele tinha em Cristo, por causa do conforto em Cristo. Não o conforto da cadeia, mas o conforto que nós temos em Cristo. Por causa da consolação do amor que há em Cristo. Por causa da comunhão do Espírito. Ah, como é bom o Espírito de Deus. E os entranháveis afetos de compaixão. Por isso Paulo diz, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo. Tende o mesmo amor, Paulo tinha grande amor, mesmo ânimo, Paulo sentia animado, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda. Paulo já tinha mencionado no capítulo 1 que alguns pregavam o evangelho por contenda, não é? Mas ele disse, nada façais por contenda ou vanglória. Não faça coisa porque você brigou com o outro, ou para a tua vanglória. Vanglória é a sua glória própria, mas por humildade. Olha o estímulo que Paulo traz aos filipenses, a humildade. Tinha alguns, talvez, que eram exaltados e precisavam aprender a ser humilde. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Na igreja, nós não estamos competindo, ver quem sabe mais, quem faz mais, quem é mais espiritual. Alguns fazem essa competição. Eu sou mais espiritual que o outro. Eu oro mais que o outro. Eu sei mais que o outro. Não, nada façais por contenda ou por vanglória, mas faça coisa por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Amém? Eu sou pastor, eu não tenho problema em reconhecer se alguém ora mais do que eu, se alguém lê mais a Bíblia que eu. Ele é superior, qual o problema? Não é? Eu vou louvar a Deus pelos outros seres superiores a mim, não é? Superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, não é? Não fique atento no que é seu, no que você tem, nada disso, mas cada qual também o que é dos outros. O que é o amor? O amor é isso, é se preocupar com os outros, atentar para a necessidade dos outros, atentar para o que o outro precisa, não porque eu tenho, não porque eu sou, nada disso. Tira isso. No Evangelho, nós temos que ser humildes, temos que considerar os outros até superiores a nós. Aí está o segredo da humildade. E aí Paulo vai dizer, não só esse segredo, verso 5, 2:5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Presta atenção, Jesus é o maior exemplo de humildade que nós temos. Jesus era Deus, nós não somos nada, nós somos pecadores. Tem gente que é pecador e tem o nariz em pé, orgulhoso. Ei, nós não somos nada em comparação a Jesus. Jesus era Deus, em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes se humilhou a si mesmo. E esse é o maior exemplo de humildade. O dia que você quiser aprender de humildade, aprenda de Jesus. Não é que nem o outro que dizia, eu sou tão humilde, mas tão humilde que eu me orgulho da minha humildade. Já dá para ver que ele não tinha humildade nenhuma, se orgulhava da sua humildade. Mas olha só, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual sentimento? Vamos entender que sendo em forma de Deus, ele era em forma de Deus, nós somos em forma de pecado, mas ele era em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Uau! Que sentimento, que humildade maravilhosa, que era em forma de Deus e não teve por usurpação ser igual a Deus. Verso 7, mas aniquilou-se a si mesmo. Próprio Jesus se humilhou a si mesmo, aniquilou a si mesmo,
tomando a forma de servo, se tornou servo de Deus, sendo em forma de Deus, fazendo-se semelhante aos homens. O que eu vejo nesse verso? Eu vejo duas coisas de Jesus. Primeiro, e isso é chamado alta cristologia. Jesus é 100% Deus, forma de Deus, completamente divino, mas se tornou humano. Jesus não é 50% Deus, 50% homem, 70% homem, 30% Deus, 90% homem, 10% Deus. Não. Jesus é 100% Deus e 100% homem. Isso é a cristologia. A cristologia é a matéria da teologia sistemática que estuda a divindade de Cristo e a sua humanidade, porque Jesus se fez carne, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós encontramos nesse texto de Efésios 2, do verso 5 até o verso de número 11, nós vamos encontrar uma autocristologia. Alguns dizem que era até um hino, não é? Mas nós também vamos encontrar um exemplo de abnegação de Cristo, de se sujeitar, de se humilhar, não é? De ser obediente, exemplo de obediência, de humildade, de amor, é Jesus. Olha só, mas aniquilando-se a si mesmo, tomou a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Não é? Ele se fez homem, semelhante. Se Jesus sentiu tudo o que nós sentimos. Jesus sentiu sede, Jesus sentiu fome, Jesus sentiu cansaço, Jesus sentiu dor, foi um homem experimentado nos trabalhos, homem de dores. Jesus sentiu aflição, Jesus sentiu angústia, não é? Jesus sentiu tudo o que nós sentimos, tudo. Por isso que nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer de nós. Foi tentado, mas sem pecado, não é? Nos ensinou como vencer Satanás, através da palavra, está escrito, está escrito, está escrito. Nos ensinou a orar, passava a noite em oração. Nos ensinou a ter comunhão com Deus, a como viver a vida perfeita. Sendo semelhante aos homens, verso 8, e achado na forma de homem, humilhou-se, foi humilde a si mesmo, sendo obediente. Irmão, obediência vem de gente humilde, gente orgulhosa, gente altiva, gente que acha que sabe tudo, nunca vai ser obediente. Será um eterno desobediente. Mas aquele que se humilha, aquele que considera os outros superiores, aquele que admite que talvez não saiba tudo, se torna obediente. Jesus, sabendo tudo, sendo em forma de Deus, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente. Obediente até a morte. No jardim do Getsêmani, ele diz, Pai, se possível, faça-me esse cálice, mas não a minha vontade, mas a tua. Alguém que teve prazer em fazer a vontade de Deus? Jesus nos ensinou a fazer a vontade de Deus, sendo obediente até a morte. E não foi uma morte assim rápida, tomar, por exemplo, veneno, morreu. Ou então ter a cabeça assim, bum, cortou, decapitado, morreu, igual João Batista foi. Foi uma morte lenta, morte de cruz, onde a pessoa é pendurada, toda a água do corpo começa a acumular no estômago, no abdômen. Essa água vai pressionando os pulmões e a pessoa vai cada vez ficando mais ofegante e morre por asfixia.
Há um vírus agora aí terrível, chamado coronavírus, que dá uma broncopneumonia na pessoa, e a pessoa que morre, morre por asfixia. Pelo menos na morte, essa pessoa se identifica com Cristo. Vai faltando o ar, vai ficando ofegante até que a pessoa morre. A morte de cruz é assim, morte por asfixia. Sendo obediente até a morte, e morte de cruz, o que não é fácil. Presta atenção, Jesus se humilhou a si mesmo. Jesus se humilhou. Agora olha o verso 9. Pelo que Deus o exaltou. Jesus se humilhou, Deus o exaltou. Aquele que se humilha será exaltado. Porém, aquele que se exalta será humilhado. Aquele que se humilha será exaltado. Jesus se humilhou, Jesus foi obediente, pelo que também Deus, que é Deus que exalta, Deus o exaltou soberanamente. Que exaltação gloriosa, que exaltação soberana. Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome. Que nome maravilhoso! Um nome que é sobre todo o nome. Qual é esse nome? Jesus. Nesse nome, os demônios vão embora. Nesse nome, as enfermidades deixam o corpo. Nesse nome, há poder. Nesse nome, as pessoas são batizadas com o Espírito Santo e falam em línguas. Nesse nome, as pessoas são salvas. Nesse nome, há perdão de pecados. Nesse nome, há restauração. Nesse nome, há saúde. Nesse nome, há fé. Nesse nome, há poder. Nesse nome, há glória. Nesse nome, é poderoso. É o nome sobre todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, até os que têm problema de dobrar joelho vão dobrar. Se dobre todo joelho dos que estão nos céus, todos os anjos, todos os santos vão dobrar os seus joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra. Até os que já morreram, até os que já partiram, que estão no sepulcro, todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, vão se dobrar perante o nome de Jesus. E toda língua, até a do mudo, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Oh, coisa gloriosa, Paulo. Que revelação profunda, que maravilha. Escreve aos Filipenses. Que alta cristologia. Que cristologia elevada. O nome de Jesus é o nome acima de todos os nomes. O nome de Jesus é maior que Elvis Presley, do que Beatles, John Lennon, Paul McCartney, maior do que Donald Trump, Jair Bolsonaro. É o nome que está sobre todo nome, é o nome de Jesus. Toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todo joelho vai se dobrar. Jesus é o Senhor da igreja, é o Senhor do universo, é o Senhor poderoso, é o Senhor do sábado, é o Senhor da vida, é o Senhor das nossas vidas, é o Senhor dos senhores, é Jesus. Jesus é o Senhor. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecesse, Paulo não exorta só eles a se humilharem, a considerar os outros superior, mas Paulo está chamando a obediência, porque o humilde obedece. Cristo se humilhou e obedeceu. Exaltado, orgulhoso não obedece, mas humilde obedece. De sorte, meus amados, assim como sempre obedecesses, não só na minha presença,
mas muito mais agora na minha ausência. Quando Paulo está presente, os filipenses obedeciam. Mas ele diz, eu agora quero que mesmo na minha ausência, muito mais a verdade na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Note que a salvação se opera conforme se obedece. Sem obediência, não há salvação. Com obediência, a salvação. Com a obediência da fé, a salvação. Moisés deixou de entrar na terra prometida porque desobedeceu a Deus numa hora crucial. Era para falar a rocha e ele feriu. Saul perdeu um reino todo porque desobedeceu a ordem do profeta Samuel para esperar para a hora do sacrifício. Deus tem problema com gente desobediente. Saul perdeu o reino todo. Moisés deixou de entrar na terra prometida. E olha que Moisés era servo de Deus. Deus ouvia Moisés, mas deixou. Desobediência. Desobediência é terrível. Mas quando se opera a obediência, Paulo diz, obedecesse não só na minha presença, muito agora operai a vossa salvação. Com temor, temor quer dizer referência, respeito e tremor, até tremendo. Façais isso, porque Deus, que verso também, 2:13, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Deus que opera em nós, Deus que opera através de nós, e Ele opera segundo o seu querer, Ele opera segundo o seu efetuar, segundo a sua boa vontade. Deus opera, Deus tem boa vontade, Deus se apieda de nós, Deus ouve as nossas orações. Amém? Isso é Deus em Filipenses. Deus opera, 2:13. Deus tem boa vontade, 2:13. Deus se apieda de nós, 2:27. E Deus ouve as orações, 4:6. Fazei todas as coisas sem murmuração nem contendas. Que verso também tremendo, 2:14. Todas as coisas que nós fazemos para Deus, devemos fazer sem murmurar. Tem gente que vai fazer as coisas, mas vai murmurando. Não, Paulo diz, fazei todas as coisas sem murmuração. Sabe o que derrubou Israel no deserto? 2 pecados terríveis. Primeiro, o pecado da murmuração. Segundo, o pecado da incredulidade. Israel não creu, ficou incrédulo, no deserto caiu. Murmuração, murmurava tudo, murmurava de Moisés, murmurava de Deus. Tanto é que Deus uma vez mandou serpentes abrasadoras para os murmuradores. Fazei todas as coisas sem murmuração, nem contendas. Tudo que a gente faz não deve murmurar não, irmão. Faz com alegria, faz por ser obediente, sem murmuração nem contenda. Para quê? Para que sejais irrepreensíveis e sinceros. O murmurador sempre vai ser repreendido, mas para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus. Presta atenção, filho de Deus é gente sincera. Filho de Deus é gente irrepreensível. Murmurador não é filho de Deus. O povo de Israel era povo de Deus até o momento que eles murmuraram, até o momento que eles pecaram. Quando pecaram, murmuraram, sabe o que Deus disse a Moisés? Moisés, vai com esse teu povo. Já não era mais povo de Deus. Vai com esse teu povo, Moisés, porque eu não irei com eles. Esse teu povo. Aí Moisés lembrou, não, Senhor, é o teu povo, não é? Mas murmurador não é filho de Deus, não. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa. Presta atenção, no meio de uma geração corrompida e perversa, que é a nossa geração hoje, devemos ser inculpáveis, entre as quais resplandeceis como astros no mundo.
resplandeça a vossa luz. Jesus disse isso, para que resplandeça a vossa luz diante dos homens e veja as vossas boas obras e glorifique vosso Pai. Paulo diz, se você for sincero, irrepreensível, inculpável, no meio de uma geração corrupta e perversa, você vai resplandecer como astros no mundo. A tua luz vai brilhar. E aqui astro não é astro de Hollywood, não. É um verdadeiro astro de Deus nesse mundo cuja luz brilha. Como é que você faz isso? Verso 16, retendo a palavra da vida. Retém a palavra da vida, para que no dia de Cristo, de novo, Paulo já tinha falado no capítulo 1, não é? Paulo já tinha mencionado no verso 6, dia de Jesus Cristo. Paulo já tinha mencionado no verso 10, 1:10, dia de Cristo. Agora, no capítulo 2, não é? Verso 16, retendo a palavra de vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Paulo correu, Paulo trabalhou, Paulo foi por todo lugar. Ele não queria que o seu trabalho fosse em vão. Como é que o seu trabalho não seria em vão? Se naquele dia, os filipenses, no dia de Cristo, estivessem lá. Esse é o desejo de todo pastor, todo líder de igreja sincero, que ama as ovelhas. O desejo é chegar no céu e ver todos lá. A gente vai saber que não correu em vão, que tudo que a gente fez teve o resultado. Meu desejo é você que escuta esse vídeo, de um dia você estar lá no céu. E eu também, nós dois, porque aí nós sabemos que não corremos em vão, que não fizemos esse vídeo em vão, que não trabalhamos em vão. Eu estou aqui quase sem voz, falando, mas eu não quero que seja em vão. Trabalho, corrida em vão. Fazemos para o Senhor Jesus Cristo. Retenhamos a palavra da vida no dia de Cristo, para poder gloriar de não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão. Verso 17, 2:17. E ainda que seja oferecido por libação. Libação era um sacrifício que eles derramavam, assim, né? Pegava a água, o sangue, no caso, e derramava. Paulo está usando isso como exemplo da sua vida sendo derramada como libação sobre o sacrifício, serviço da vossa fé. De novo, folgo, alegria, e me regozijo com todos vós. Verso 18, de novo gozo, 16 vezes aparece nessa epístola, né? Nesses 83 versos, 16 vezes aparece isso. E também, verso 18, regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isso mesmo. Paulo pede que se sua vida fosse oferecida em sacrifício, que ele iria folgar e regozijar, e esperava que a igreja também se regozijasse. Paulo não queria que ninguém ficasse chorando, lamentando sua morte. Ele queria que os irmãos se regozijassem, porque afinal de contas, para ele, o viver era Cristo e o morrer era ganho. Verso 10. Espero no Senhor Jesus, que em breve vos mandarei Timóteo. Paulo já tinha mencionado no capítulo 1, verso 1, que Timóteo estava com ele. Ele queria mandar Timóteo aos irmãos filipenses, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Paulo estava por essa carta informando aos irmãos filipenses acerca do seu estado na prisão, exortando eles à humildade, à obediência. Mas Paulo queria mandar Timóteo ainda, sabendo, para que levasse bom ânimo, para que Paulo ficasse sabendo mais dos filipenses. Verso 20, porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado. O cuidado de Paulo
pelos irmãos filipenses. Verso 21, porque todos buscam o que é seu e não é o de Cristo Jesus. Que egoísmo terrível, não é? As pessoas buscarem só o que interessa para elas e não buscarem aquilo que deve ser de Cristo Jesus. Verso 22, mas bem sabeis qual a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho. Ele está falando de Timóteo, que foi servo com ele no Evangelho. A palavra Evangelho aparece várias vezes no capítulo 1 e continua aparecendo no capítulo 2, não é? Eu falei várias vezes que aparece no verso 7, defesa e confirmação do Evangelho, verso 12, proveito do Evangelho, verso 16, defesa do Evangelho, capítulo 1, verso 27, dignamente conforme o Evangelho, final do verso 27, fé do Evangelho. Agora no capítulo 2, 22, mas bem sabeis qual a sua experiência e como serviu, falando Timóteo, comigo no Evangelho, como filho ao Pai. Paulo via Timóteo como um filho, e ele, Paulo, era o pai. Ele diz como Timóteo serviu com ele. Por isso ele queria mandar. Timóteo serviu como um filho a um pai, de sorte que espero enviá-lo a vós, logo que tenha provido a meus negócios. Paulo queria mandar Timóteo aos filipenses. Verso 24, mas confio no Senhor, que também eu mesmo em breve irei ter convosco. Era o que Paulo mais queria, ele mesmo ir. Mas, como ele disse, ele sentia saudades, ele tinha alegria pelos irmãos, ele queria ele mesmo ir. Verso 25, joguei com tudo necessário mandar-vos Epafrodito. Né? Ele queria mandar Timóteo, ele queria mesmo ir, mas ele acabou enviando Epafrodito. Epafrodito possivelmente foi o portador da carta. Né? A carta aos Efésios, a carta aos Filipenses, aos Colossenses e Filemão foi mais ou menos escrita na mesma época. Só que Efésios e Colossenses, quem levou a carta foi Tíquico. A carta de Filipenses, e talvez levou também Filemão, a carta de Filipenses foi entregue por Epafrodito. Julguei com tudo necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Presta atenção. A igreja de Filipos tinha mandado Epafrodito a Paulo, levando a sua oferta da igreja, que proveu as necessidades de Paulo. Agora Paulo escreve a carta e manda Epafrodito, ou quer mandar Epafrodito de volta. Mas houve um problema aqui, porque tinha muitas saudades de todos vós. Todos estavam muito angustiados de que tivesse ouvido que ele estivera doente. Epafrodito ficou doente. E, de fato, esteve doente quase à morte. Uau! Epafrodito quase morreu. Mas Deus se apiedou dele. A nossa vida está nas mãos de Deus. Não é? Deus se apiedou dele. E Paulo disse, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Essa é a única parte que Paulo fala de tristeza. Em toda a carta ele fala de gozo, regozijo, mas quando Epafrodito ficou doente, quase à morte, e quase morreu mesmo, mas Deus se apiedou de Epafrodito e o curou, né, o livrou da morte, curando Epafrodito. E Paulo diz que Deus se apiedou dele, e não só dele, mas dele, do apóstolo Paulo, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. 2:27 é a primeira vez que Paulo fala tristeza. Fora disso, 16 vezes alegria, gozo, gozo da fé. Por isso, vou-lo enviei mais depressa, para que, vendo outra vez, vos regozijeis e eu tenha menos
tristeza. Qual era a tristeza de Paulo? Da morte de Epafrodito, do perigo de Epafrodito ter partido. Para Paulo, ele não temia a morte, mas ele não queria que Epafrodito fosse, não é? E mandou Epafrodito outra vez para que os irmãos se regozijassem. E Paulo, menos tristeza. Verso 29. Recebei-o, pois no Senhor. Recebei Epafrodito no Senhor, com todo gozo, e o tende em honra. Que maravilha, não é? A carta de Paulo aos Filipenses também serve como carta de recomendação a esse obreiro Epafrodito, que Paulo mandou que eles recebessem no Senhor com todo gozo, com toda alegria. De novo, a palavra gozo, regozijo, repete muitas vezes na carta aos Filipenses. É uma carta cheia de gozo. A única vez que Paulo usa tristeza era se Epafrodito tivesse morrido, não é? Então, recebei, pois, no Senhor com todo gozo e tende honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte. Olha só, pela obra de Cristo, Epafrodito se arriscou. Chegou bem perto da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Parece que Epafrodito se esforçou para chegar até Paulo, quase morreu, chegou lá para suprir a falta desse serviço. Com isso, nós concluímos o capítulo 2. Esses últimos versos é bem pessoal, serve como carta de recomendação. Primeira vez que Paulo usa tristeza. O capítulo 2, logo no início, falando de humildade, de obediência, usa Cristo, alta cristologia, não é? O nome de Jesus, todo joelho se dobrará, toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor. Coisa maravilhosa esse capítulo 2 de Filipenses. Leia ele, releia, medite. Se precisar assistir esse vídeo novamente, assista. Ajude também nós a divulgarmos esse canal do YouTube, para que mais gente veja, para que mais gente aprenda das Escrituras e desperte curiosidade. Nós aqui estamos dando ponto para pregadores pregar, chamamos atenção em alguns detalhes que o pregador pode pregar. Tentamos explicar para você de forma que você possa entender as Escrituras de forma clara e meditar e despertar sua curiosidade para aprender mais da Bíblia. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Muito bem, meus amados, com isso nós chegamos ao final de mais um programa, desse programa aqui. Pastor Eugênio Piacentini esteve convosco. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, em Cristo Jesus. Amém.